Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 16, a partir do verso 21. Mateus 16, do 21 ao 26. Amém? Todo mundo achou? Mateus 16, do 21 ao 26 diz o seguinte: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Agora a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 5 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 5 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 5 ao 18. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém? Pai, aqui está a tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, que eu possa diminuir nesse altar e o Senhor venha crescer, que é ser um instrumento em tuas mãos. Que tudo que você tem para falar com a tua igreja nessa noite, os ouvidos, os corações possam estar sensíveis para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, e que possamos frutificar diante dessa palavra,
Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existe uma geração que tem buscado a qualquer custo salvar a própria vida, salvar a própria pele, resolver a sua vida, enquanto Cristo chama homens e mulheres para entregar a sua vida, dar a sua vida. E há uma pergunta silenciosa que tem governado toda a existência humana, e eu pensava muito durante essa semana, Deus falava muito ao meu coração sobre propósito, legado, sentido. E aí eu costumo falar aqui com vocês que geralmente Deus me traz sempre um tema, sempre algum assunto brilha na minha mente. A partir disso eu costumo ir buscar na palavra, dentro daquele tema, daquele assunto que Deus trouxe na minha mente como um pensamento, a reflexão, para construir, ver o que Ele quer falar comigo dentro daquilo. Nós temos como tema hoje, pelo que vale a pena viver. E há essa pergunta silenciosa governando a nossa sociedade, a raça humana em si: por que estamos aqui? Pelo que vale a pena viver? Qual o propósito da minha vida? O que eu tenho que deixar, de legado, de ensinamento? Alguns vivem por dinheiro, outros por reconhecimento, outros por conforto, outros por status, outros por aprovação. Mas Jesus aqui nos faz uma pergunta desconfortável: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque nem tudo, gente, que ocupa a vida em nós produz vida em nós e de nós. Nem tudo que nos ocupa está gerando algo. Nem tudo que nos ocupa está produzindo algo. E talvez muitos estejam chamando de vida aquilo que Deus nunca chamou. Conta-se uma história de um alpinista que desejava escalar uma montanha muito alta, e ele foi, E no momento lá, caiu a noite, A neblina ficou muito intensa, ele perdeu o equilíbrio e começou a cair do penhasco. E por alguns segundos, em queda livre, ele foi caindo até sentir a corda prendê-lo. E ele ficou ali suspenso no escuro, sem enxergar absolutamente nada. Estava à noite, muita neblina. E aí ele gritou: tem alguém aí? E ele ouviu uma voz: solte a corda. Ele se desesperou com aquela voz, apertou a corda ainda mais e passou a noite inteira agarrado naquela corda. Na manhã seguinte encontraram seu corpo congelado, e ele estava a menos de 2 metros do chão. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? Não é a ausência da fé em Deus, mas é o excesso de confiança naquilo que eu e você consegue controlar. Não é o fato que não temos fé suficiente em Deus, mas confiamos demais na nossa força. Confiamos demais naquilo que está sobre o meu e o teu controle. E aí eu costumo pensar que os bezerros de ouro do nosso tempo nem sempre aparecem como pecado, nem sempre aparecem como algo, Elias, que ao meu ver e ao teu ver, não, isso aqui é muito errado, isso aqui não é princípio cristão, isso aqui não é um caminho que Deus quer para mim. Mas na maioria das vezes, eles vão aparecer como algo que nos traz segurança, conforto e controle. Mateus 16, que foi o primeiro texto que a gente leu, Jesus está aqui em um momento decisivo do seu ministério. Ele tinha acabado de anunciar para os seus discípulos e para aqueles que estavam em volta que era necessário que o Filho do Homem morresse. Estava chegando a hora dele se entregar, e ele começa a anunciar o seu sofrimento, a sua rejeição, a sua morte. E Pedro, ele rejeita essa ideia, porque tanto para Pedro como para os judeus, e ouso falar tanto para mim e para você muitas das vezes, o Messias aguardado é aquele que conquista, é aquele que governa, aquele que domina, é aquele que vai vencer segundo a lógica humana. Então Jesus, ele vira para aquela multidão, para os seus discípulos, e ele redefine aquilo que é discipulado. Porque Pedro não apenas está rejeitando o sofrimento de Jesus, ele está rejeitando a lógica do reino de Deus. E aqui fica o convite para vocês que não têm participado da escola dominical: faça parte da escola dominical. Estamos trabalhando a contracultura cristã,
né, deixando muito claro ali dentro do Sermão do Monte inteiro que Jesus espera de nós como caráter cristão. Então Pedro, ele não está apenas rejeitando ali o sofrimento que Jesus viria a passar, mas a lógica do reino de Deus, de como funciona as coisas para Deus. E Jesus, ele fala: arreda Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, você não cogita as coisas de Deus, mas você está pensando como homem, você está pensando como algo temporário, como algo passageiro, como algo que não é eterno, como algo que não produz nada. Pedro queria um Cristo sem cruz. O problema é que Pedro não estava rejeitando Jesus, estava tentando adaptar Jesus à sua própria expectativa, moldar Jesus aquilo que ele acreditava que ia fazer daquele povo um povo vitorioso, um povo conquistador, um povo abençoado. E aí Jesus redefine: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não era um símbolo religioso daquela época, era um símbolo de morte, de vergonha e renúncia. Então o que é que Jesus está querendo nos ensinar, Hernan? Me seguir, Hernan, vai exigir que você abandone a centralidade do seu eu. Seguir a mim vai exigir que você abandone que você está no centro da sua vida, que você está no controle da sua vida, que é você que domina alguma coisa, você não domina. Quer me seguir? Negue-se. Quer me seguir? Renuncie. Quer me seguir? Abandone o seu eu, abandone o controle, se entregue completamente. É isso que Jesus está nos falando. E aí quando a gente vai para a carta, né, eu escolhi os dois textos para a gente ficar brincando um pouquinho, fazendo um paralelo, que o ensinamento no final vai ser a mesma coisa. Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Coríntios, que foi o segundo texto que a gente leu nessa noite, qual que é o contexto aqui? Corinto era uma cidade muito rica, uma cidade comercial, uma cidade extremamente cosmopolita, né? Ficava entre dois portos muito importantes e sempre vinha chegando pessoas de diversas culturas, de diversas religiões, de diversas filosofias. Eram muitos pensamentos. Então era uma cidade conhecida pela sua prosperidade econômica, pela imoralidade sexual, pela vaidade, por busca por status, a influência da filosofia grega, a idolatria, paganismo. Era essa a cidade que esse povo vivia. E vocês lembram que a partir de Atos 2, né, a gente ministrou recentemente aqui, que a partir da descida do Espírito Santo, né, o Pentecoste ali, as pessoas que se converteram à pessoa de Jesus Cristo foram tomadas de coragem, de ousadia, e começaram a sair pelas ruas, e ali começa, né, o nascimento das primeiras igrejas. Então essa carta de Paulo aqui já é relacionada a essa igreja de Corinto, que é uma das igrejas ali do Novo Testamento mais problemáticas que existe. Só que ela vive dentro desse contexto, dessa sociedade que é toda problemática, todo esse contexto. Então muitas dessas características da própria cidade continuam influenciando os primeiros cristãos, aqueles que tinham se convertido a Jesus. Eles estavam vivendo essa realidade, e Paulo escreve a essa igreja que é fascinada por aparência, por poder, por prestígio. Aqui nós estamos já na segunda carta. Ele já tinha escrito a primeira carta, 1 Coríntios, e já estava ali trazendo a luz para aquele povo que eles estavam errando, estavam em desordens. E começam a se levantar alguns homens ali dentro dessa comunidade para duvidar do apostolado de Paulo, do chamado de Paulo, querendo fazer mestres para si mesmo. E Paulo volta a escrever uma nova carta, que é a 2 Coríntios, falando que nós temos esse tesouro em vasos de barro, porque os falsos mestres estavam tentando desacreditar Paulo, porque o ministério de Paulo parecia frágil. Você acha que alguém perseguido, seja sincero, humanamente, é alguém vitorioso? Você acha que alguém que é perseguido é alguém vitorioso? Você acha que alguém que aparenta estar abatido, sofrendo, é alguém vitorioso?
é alguém abençoado. Paulo não tinha aparência de triunfo, então tentavam desacreditar o ministério dele. E ele inicia a segunda carta dele, que foi onde nós lemos, falando isso: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Porque o que é que o texto está nos falando? Porque é aquilo que nos preenche. A nossa aparência, ela não deve chamar atenção. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a gente não se glorie em achar que somos nós que estamos gerando algo. Nós somos os vasos de barro, que não tem aparência de poder, de influência de nada, mas há algo sobre a nossa vida, há algo dentro de nós a ser manifestado. Então Paulo responde isso, e ele mostra que a lógica do reino de Deus, ela não funciona pela aparência do vaso, mas pelo valor do tesouro que há dentro do vaso. É como se ele estivesse declarando para a igreja de Corinto: acordem para a verdadeira natureza do evangelho, acordem para a verdadeira natureza do ministério cristão. Vocês estão tornando uma igreja fascinada por sucesso, eloquência, fala muito bem, poder, aparência, mas eu os chamo para voltar a enxergar a pessoa de Jesus Cristo. O evangelho não é esse exibicionismo espiritual, não é falar bonito, não é conhecimento teológico. O evangelho é muito além dessas estruturas. O verdadeiro poder de Deus, ele se manifesta na humildade, na santidade, no serviço, na entrega, na perseverança. E ele inicia essa carta falando que se manifesta também no sofrimento. Se manifesta no sofrer, Elias. Por isso muitos consideram que essa carta de Paulo a 2 Coríntios é a carta mais pessoal dele, entre todas, porque aqui ele literalmente abre o seu coração, suas lágrimas, ele mostra as suas lutas, e ele faz a sua defesa verdadeira aí do ministério cristão. Curiosamente, quando a gente para ver os problemas da igreja de Corinto, a gente percebe que é algo muito atual para o nosso tempo. Culto à personalidade, busca por status, líderes carismáticos, mas sem caráter, espiritualidade baseada em aparência. Isso torna essa carta de 2 Coríntios uma das cartas mais relevantes para a igreja contemporânea. Dever de casa, vai ler um pouquinho 2 Coríntios, vai ler a carta inteira de Paulo, porque faz muito sentido para a nossa igreja atual. E dentro disso nos gera essa pergunta: pelo que vale a pena viver? Como eu disse no início, existe uma geração tentando salvar a própria vida, enquanto Deus, Cristo, espera que homens e mulheres entreguem a sua vida. E aí eu trouxe algumas lições para a gente aprender nessa noite. A primeira: entre a cruz e os bezerros, nós temos substituído dependência por controle. Lembra do povo no deserto? Quando Deus está demorando, Moisés sobe ao monte e não volta, né? Moisés sobe ao monte e não volta. Aquele povo vai: meu Deus, cadê Moisés com a resposta? Cadê Moisés com a nova direção? O que Deus falou para Moisés? O povo vai e faz o quê? Constrói o quê? Um bezerro de ouro. O povo no deserto, eles não abandonaram Deus, mas eles criaram uma versão confortável. Eles não deixaram de crer em Deus, de acreditar que Deus podia fazer, mas eles precisavam de algo para se apegar, né? Algo confortável, algo visível, algo palpável, algo controlável, algo que eles pudessem controlar. E hoje nós fazemos parecido, porque nós queremos ser muito abençoados, mas não queremos carregar a nossa cruz. Nós queremos as promessas de Deus para a nossa vida, mas nós não queremos renunciar. Nós queremos o reino de Deus, mas nós não queremos nos entregar pelo reino de Deus. Nós queremos uma vida abundante, mas nós não queremos negar a si mesmo. E a pergunta que fica é: será que a gente trocou dependência por controle? Porque o coração humano está sempre tentando substituir a cruz por algo mais confortável. Porque a cruz é a mensagem central do evangelho. Eu não costumo olhar para a vida de Jesus de uma maneira romântica. Ele veio, se sacrificou por mim, Ele me ama, Ele me salvou. Eu sei que tudo isso também é uma verdade,
Mas Jesus Cristo é um exemplo a ser seguido. Ele mostra que o meu caminho também é esse. O meu caminho não é outro. O meu caminho é para a cruz, é para a entrega, é para o negar-se, é para viver aquilo que Deus tem para mim, é para abrir mão da minha própria vontade. Porque a cruz exige isso, a morte do nosso ego, a renúncia, a dependência, a entrega. E os bezerros de ouro do nosso tempo vai oferecer o controle, uma segurança aparente, por vezes uma satisfação imediata. Quem aqui gosta de esperar por algo? Quero ver se alguém tem coragem de mentir. Eu não gosto de esperar, né? A gente vive numa cultura que a gente quer para ontem, precisa de agora. Preciso que Deus me abençoe agora, porque vai resolver minha vida se for agora. Eu preciso fazer isso agora, porque se eu deixar para depois, eu vou ficar para trás, né? Assim a gente pensa. Ninguém gosta de esperar, então por vezes os bezerros de ouro do nosso tempo, Silvana, ele vai nos dar uma satisfação imediata. E às vezes a gente vai querer para Deus algo imediato, ele vai falar, não, isso não é o que eu tenho para a sua vida, ou é o que eu tenho para a sua vida, mas não é o tempo. Você vai ter que esperar um pouquinho para viver. Então a questão nunca foi a idolatria, apenas a idolatria. A questão sempre foi quem governa a minha vida. Quem está no controle da minha vida, Elias? Porque o coração humano, ele continua tentando fazer a mesma troca, substituir dependência por controle. Mas Jesus continua nos dizendo nessa noite: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não vai mudar o discurso por você, não se engane, Ele te ama, mas Ele não vai mudar o discurso. Ele não vai mudar o seu caráter para se mudar, para se moldar a sua expectativa. Ele não vai mudar o que Ele pensa, Sirlene, para te agradar. Ô filhinha amada, tá bom, errei durante anos, você estava certo. Ele não muda o discurso. Ele te ama, Ele te acolhe, Ele te livra, Ele te abençoa, Ele é misericordioso, Ele é tudo isso. Mas a mensagem é: negue-se. Quer me seguir? Negue-se. Negue-se. Você não é a prioridade. Negue-se. Você foi chamado para algo muito maior do que você pode imaginar ou pensar. A sua visão é muito limitada comparada à minha. Então negue-se, siga-me, e você vai contemplar tudo que eu tenho para fazer através de você e em você. Mas para isso é necessário negar-se. Para isso é necessário abandonar. Pelo que vale a pena viver, gente? Jesus está nos falando nessa noite, nessa primeira lição: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A segunda lição é que o mundo, ele sempre vai nos apresentar a sobrevivência revestida de sucesso. Existe algo muito curioso na nossa geração: a gente nunca teve tanta facilidade para as coisas, a gente nunca teve tanta tecnologia, tantas possibilidades, tantas ferramentas, tantos recursos. Estou brincando com o pessoal que eu sou da área do audiovisual. Hoje eu tiro uma selfie, eu peço para a IA fazer um ensaio fotográfico para mim, ela faz. Não preciso mais ir no estúdio. Precisa mais ser fotografado. E daqui a pouco vai estar mais coisa ainda surgindo. As coisas nunca foram tão fáceis, tão acessíveis, tão tecnológicas. Mesmo assim a gente continua enxergando gente cansada, gente vazia, gente sem propósito, gente sem direção, gente sobrecarregada. Muitos acordam cedo, trabalham, correm, conquistam, constroem, acumulam e seguem repetindo esse ciclo durante anos. A pergunta é: para quê? Para quê que você vive nessa loucura? Se sobrecarregando desse jeito, correndo atrás de coisas que não te preenchem, correndo atrás de bezerros de ouro. E Jesus faz uma pergunta semelhante no texto onde nós lemos: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está perguntando para a gente, mais uma vez, mais uma pergunta nessa noite: por que você está vivendo dessa forma? Para quê?
Para que essa loucura, Elias? Para dar conta da sua vida. Por que você vive dessa forma? Perceba que Jesus, ele não condena possuir coisas, ter coisas. Ele confronta aqui a inversão de prioridade. Não está errado possuir, prosperar, enriquecer. O que está errado é que a gente inverteu as prioridades. Porque é muito possível você ganhar muito por fora e perder muito por dentro. Você ter um salário melhor e acabar com a sua saúde mental e afetar a sua família. É muito capaz você ter condições para viajar, mas viver relações insatisfeitas, frustradas. É muito capaz isso acontecer. É muito capaz você construir uma imagem de uma pessoa forte, enquanto a sua alma se aquece a cada dia. É muito capaz você alcançar um reconhecimento público e no secreto ser uma pessoa vazia. Uma pessoa vazia. O problema não é possuir coisas, mas é quando as coisas começam a nos dominar, a nos possuir, a nos mover. E Paulo também vai apresentar esse contraste na sua carta em Coríntios. Ele fala que aos olhos humanos ele parecia alguém fracassado, alguém aflito, perseguido, abatido, consumido, mas ele entendia algo que por muitas vezes nós não entendemos. Paulo entendia que a vida não era sobre preservar a si. Paulo entendia que a vida não era sobre se preservar, mas era sobre produzir algo eterno, produzir algo que permaneça, produzir algo, Elias, que passe de geração em geração. Acredite, Elias, você está aqui hoje porque existiam aqueles homens e mulheres que não se curvaram diante de bezerros de ouro. Você está aqui hoje porque existiam homens e mulheres que se posicionaram como aquele Silvana que decidiram viver por Cristo e não se curvaram às suas necessidades, às suas vontades. Paulo entendia isso porque o reino frequentemente vai chamar de sucesso o serviço, a entrega, o discipular, cuidar de pessoas, amar pessoas, produzir, transmitir vida. E talvez a maior tragédia não seja a gente fracassar naquilo que a gente tenta, mas seja a gente gastar toda a nossa vida correndo atrás de algo que não vai produzir nada. A gente gastar todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, toda a nossa saúde mental, emocional, espiritual, gastar tudo isso, Ana, com coisas que não vão produzir nada. Há pessoas sobrevivendo atrás de agendas lotadas, metas alcançadas e conquistas acumuladas. Mas Cristo não te chamou para você apenas ocupar um espaço na terra. Jesus não te chamou para ser mais um, mas Ele te chamou para carregar um tesouro. Nós somos vasos de barro, e existe um tesouro que foi derramado sobre nós. Ele não nos chamou para ocupar um espaço, porque no fim a vida não vai ser sobre manter o nosso coração batendo, o nosso corpo em atividade. No fim das contas, a vida é sobre descobrir algo por quem vale a pena a gente entregar o nosso coração. Eu levanto todos os dias pedindo a Deus que o meu coração seja teu, Senhor. Que o meu coração seja teu, Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O nosso bem mais precioso, a nossa vida, precisa estar na pessoa de Jesus Cristo. Ele deve ser o motivo da nossa vida, o motivo da nossa existência, o motivo das coisas que nos movem, o motivo das nossas decisões. Eu quero escolher ir por aqui. Por quê? Para quê? Porque é Jesus que está me direcionando.
porque é o que Jesus quer para a minha vida, porque é o que Jesus espera de mim. Terceiro e último ponto: o verdadeiro legado não é deixar algo para as pessoas, mas é deixar algo nas pessoas. Há vidas que consomem e há vidas que produzem. Há pessoas que passam pela terra e ocupam espaço, e há pessoas que deixam uma eternidade dentro de mim e de você, que deixa algo que permanece. E Paulo, ele parece que ele era capaz de enxergar a própria existência dele nessa perspectiva, porque ele declara lá em 2 Coríntios: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele vive no nível, eu brinco com a Jéssica lá em casa, sempre que eu estou lendo a carta de Paulo e alguns discípulos, mas eu acho Paulo assim, algo muito mais crucial, eu fico pensando: meu Deus, como eu estou longe de viver essa realidade espiritual. Foi o cara que entendeu a vida, a própria existência nessa perspectiva. A morte opera em nós, mas em vós a vida. Observe que Paulo, ele não está preocupado em se preservar, ele não está preocupado em preservar a própria vida, mas ele está preocupado em transmitir aquilo que está nele, transmitir o tesouro que foi colocado nele, o chamado que foi colocado nele, Elias, o propósito que Deus colocou sobre ele. Ele está preocupado a viver por aquilo. Ele está dizendo algo como: eu estou sendo consumido, eu sei, eu estou sendo perseguido, eu sei, eu estou sendo abatido, torturado, eu estou sofrendo, eu sei, Sirline, eu sei que tudo isso está acontecendo, mas algo está sendo produzido, algo está sendo gerado através do meu sofrimento, algo está sendo gerado através das minhas lágrimas, algo está sendo gerado através daquilo que Deus está permitindo que eu viva. Algo está sendo gerado, e isso muda completamente a lógica humana, porque normalmente nós nos perguntamos: Senhor, o que eu vou conquistar? Senhor, o que eu vou construir? Senhor, o que eu vou possuir? Senhor, o que eu tenho que abrir mão? Essas são as perguntas que nós vivemos fazendo e repetindo. E Paulo enxergava a sua existência apenas como um canal, e não como um destino. Era apenas uma ponte. A graça que eu recebi vai alcançar outras pessoas. O amor que eu recebi vai transbordar para outras pessoas. O perdão que eu recebi vai ser liberado para outras pessoas. Paulo enxergava a vida dele como um simples canal. Eu não sou o destino da bênção. Eu não sou o destino daquilo que é vitorioso, glorioso. Mas tudo que eu vivo tem se transformado em um eterno peso de glória. Tudo que eu estou vivendo vai produzir e gerar vida. Paulo entendia isso. E Jesus vai dizer em Mateus que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O reino de Deus, ele possui esse paradoxo. Quem tenta preservar a vida, se perde, não se encontra, vive na confusão, não sabe para onde ir. Mas quem entrega a vida a Jesus, encontra algo maior do que esperava viver, tentando preservar a sua própria vida, Verônica. Há pessoas que vão passar pela terra apenas consumindo, sugando. Como que foi a sua vida? Foi muito bom, nossa, eu fui muito amado, eu recebi muito amor, eu recebi muito cuidado, Deus sempre proveu na minha vida, me deu muitas oportunidades, eu recebi muita graça, eu recebi muito perdão, eu recebi. Há muitas pessoas que vão passar pela terra apenas como consumidores do Evangelho,
consumidores do amor de Deus, consumidores da graça de Deus, consumidores daquilo que Deus pode nos oferecer. Mas eu creio que existem aquelas pessoas, e que eu e você comece a recalcular nossa rota nessa noite para ser essas pessoas que vão passar a sua vida produzindo, levantando pessoas, cuidando de pessoas, discipulando pessoas, servindo pessoas, inspirando pessoas. Talvez a pergunta no fim da nossa vida não seja quanto eu acumulei, mas o que minha vida produziu nos outros, o que minha vida gerou de impacto. Eu sempre falo isso com vocês, eu espero viver um tempo onde eu nem precise abrir a minha boca para as pessoas saberem que há algo diferente dentro de mim, onde simplesmente por uma simples conversa, um simples olhar, uma simples atenção, um simples abraço, as pessoas enxerguem em mim, Silvana, algo diferente, porque esse algo diferente está sobre mim. Há um tesouro sobre mim, há um espírito sobre mim, há frutos a serem gerados sobre mim. Então a pergunta não deve ser quanto eu acumulei, mas o que minha vida produziu nos outros, porque o sucesso humano pode ser medido pelas coisas sim que a gente construímos. Mas estamos aprendendo na escola dominical que o cristão ele vive numa contracultura do mundo. A realidade de Corinto é essa. Eles estão sendo influenciados pela cultura da cidade. E Paulo está falando: vocês não foram chamados para isso. Vocês estão confundindo as coisas. Acordem. Porque o sucesso humano vai ser medido sempre por aquilo que você tem, por aquilo que você possui. Se existem mulheres que hoje não têm um marido, as pessoas olham às vezes como uma mulher que fracassou. O homem que não tem esposa, como homem que fracassou. Uma pessoa que vive de aluguel e já está, às vezes, sei lá, nos seus 40, 50, 60 anos, ou morreu pagando aluguel, eles enxergam como uma pessoa que fracassou. O mundo sempre vai olhar a nossa aparência, sempre vai olhar aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente construiu. Mas o reino de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que Ele espera de nós, Ele sempre vai nos medir sobre aquilo que nós geramos. O que a palavra diz? Pelos vossos frutos vos conhecereis. O reino de Deus, a lógica é diferente. É sobre aquilo que nós geramos, é sobre aquilo que foi gerado através de nós. Então a pergunta não vai ser quanto eu vivi, mas para quem eu vivi. Para que eu vivi? O que minha vida produziu, Júlio? O que eu produzi nesses 3 anos aqui em Vila Pires? O que eu gerei nesse lugar? Isso deve ser uma pergunta que deve me tirar o sono. O que eu estou produzindo na vida de cada um de vocês? O que eu estou gerando de vida, de tesouro, de bem precioso na vida de vocês? E não o que vocês não me respondem, o que a igreja não está fazendo das estratégias que eu penso ou não penso. A lógica do reino é diferente das ambições humanas, daquilo que pode arder no coração do Mateus, que tem muitas estratégias, muitas ideias, de muitas programações. O que eu tenho produzido? Ainda existem homens e mulheres que se recusam a se ajoelhar aos bezerros de ouro, porque eles entenderam algo poderoso: a vida não é
acumular. Viver não é acumular a vida para si. Viver não é acumular coisas para si. Mas é entregar a sua vida àquele que também entregou por você. Jesus é o maior exemplo daquilo que nós devemos ser. Talvez hoje você olhe e pense: não, mas pastor, ninguém vive hoje como Jesus. As pessoas têm família, as pessoas têm filhos, as pessoas têm responsabilidades. Não dá para viver da forma que ele vivia, em prol de um ministério. O nosso chamado, ele deve ser exercido aonde a planta dos nossos pés pisarem. No teu trabalho, você precisa refletir o caráter de Cristo. Na tua igreja, você precisa refletir o caráter de Cristo. No supermercado, onde você vai fazer uma compra, você precisa refletir o caráter de Cristo. Você não vive para si, você vive para manifestar a glória de Deus. É isso que nós ainda não entendemos. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Uma igreja fascinada por poder, influência, prestígio. Eu não quero que Vila Pires fique conhecida, a igreja metodista em Vila Pires. Eu quero que ela seja reconhecida pelo Cristo que aqui habita, pelo Jesus que aqui se manifesta. Essas pessoas entenderam que viver não é acumular a vida para si, mas é entregar a vida àquele que a deu. E só produziremos vida, só produz vida aquele e aquela que aprendeu a morrer, aquele e aquela que aprendeu a se esvaziar, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Por isso que Paulo, louco, declarava: viver é Cristo, morrer é lucro. Porque para ele tudo é lucro. Se eu vivo para Cristo, eu estou no lucro. Se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu vou estar plenamente na presença dele agora. Eu vou estar com ele e já não vou mais viver esse sofrimento, Silvana. Mas se eu estou ainda aqui, estou sofrendo por causa dele, aleluia! Isso é vida. Aleluia, meu filho. Por isso que ele declarava: viver é Cristo e morrer é lucro. Para Paulo, de um jeito ou de outro, ele já era uma pessoa vitoriosa, porque ele entendeu que no reino de Deus, você não é abençoado e vitorioso porque você possui coisas. Você é abençoado e vitorioso porque há algo sobre você, há algo que foi derramado sobre você, há poder de Deus sobre a tua vida, há um propósito claro. Pastor, eu não sei o que fazer. Você sabe sim, você só não quer. Você só não quer abrir mão dos bezerros, do conforto, do controle. Mas Jesus nos convida nessa noite. Me pegou durante a semana e hoje ministra mais uma vez ao meu coração, e hoje ao teu coração. Ele nos convida a abrir mão do controle da nossa vida. Ele nos convida a morrer, porque morrer é lucro. E para que a vida de Jesus seja manifestada em nós, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos abandonar o nosso ego, a nossa vontade de ser reconhecido, de ser elogiado, de status, de influência. O verdadeiro legado é fazer Jesus conhecido. O verdadeiro legado do cristão é tornar Jesus conhecido. Então fica a pergunta aqui nessa noite, aqui eu encerro, porque se eu continuar falando vai ser coisa minha. Aqui foi o que Deus mandou falar para vocês e eu vou ficar por aqui. Mas pelo que vale a pena viver? Talvez você se pergunta muito isso. Talvez isso flui muito no teu coração, nos teus questionamentos. Mas eu creio que hoje Deus está te dando uma resposta. Deus está te mostrando mais uma vez o caminho. Talvez não é a primeira vez que Ele está te mostrando. Talvez a gente já sabe, e a gente insiste em viver por outras coisas. Mas entenda, antes de ser qualquer coisa, você é filho.
Antes de ser qualquer coisa, você é um vaso de barro, aonde há um tesouro derramado sobre você. Depois disso, você também é o marido, é a esposa, é o pai, e por aí vai. Mas seu principal chamado, a sua principal vocação, o seu principal propósito e o legado que você tem que deixar é tornar Jesus conhecido a todo povo, raça e nação. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Ele te ama, mas Ele não muda o discurso. Toma vergonha na tua cara. Viver é Cristo, morrer é lucro. Amém?